Pronto, estamos no ar no YouTube também, agora gravando nossa aula de número 12. Quase que eu me perco já, são 15 aulas dentro de toda essa trilha de conhecimentos aqui. Né? E hoje a gente vai falar com a Francine Grando sobre estratégias rápidas para a retomada e Google Meu Negócio. Deixa eu passar aqui só minha tela para a gente começar, para saber como que vai continuar aqui essa nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai fazer uma parte que fala sobre marketing para retomada de negócios, que é comigo, né, falando sobre criação de conteúdos de verdade e também para a criação de conteúdos com performance, né, que são os conteúdos intencionais, que não é só postar por postar. Então, eu vou falar com você sobre isso. Vamos focar em estratégia também e vamos focar principalmente em pessoas, porque quando a gente fala em marketing digital, a gente está falando de pessoa para pessoa. Quando a gente fala de marketing no geral, a gente está falando entre pessoas, mas quando ele vem para a rede social, fica mais forte, mais evidente ainda. Dificilmente uma pessoa ela vai se conectar de uma forma satisfatória com um logo, com um comunicado oficial de retorno às atividades, ela provavelmente vai se conectar muito mais com outra pessoa. Essa é a nossa primeira parte da aula, e na segunda parte da aula a gente tem a apresentação aqui da Fran, falando sobre o tema de marketing para a retomada rápida e Google Meu Negócio. Então, vai ser dessa forma. E quero combinar com vocês que, em qualquer momento, a qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, ligar o microfone e fazer a sua pergunta, ou pode usar o chat, como a gente tem feito até agora aqui, nesse comecinho da aula, tá? Não precisa esperar até o fim da aula para falar, para perguntar, para trazer a sua questão. Então, é bem bate-papo mesmo, tá? Real, oficial. Bora lá, então. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas caso alguém não, eu sou Diana Haas, sou jornalista, sou publicitária, especialista em marketing estratégico, trabalho há 15 anos em mídias sociais, estou aqui hoje para compartilhar meu conhecimento com vocês. E a Fran levantou a mão, pode falar, Fran. Não, é uma pessoa idosa mexendo com tecnologia, perdão. Ah, tá, foi sem querer. Não tem problema. Acontece bastante aqui. Levantou a mão? Não levantei, eu só errei. Muito bem. Vamos lá, começo com essa frase aqui de um cara que eu gosto muito, que é o Estevão Soares. Inclusive, indiquei na última aula que vocês sigam ele e indico novamente. É um cara que está sempre super bem atualizado nas questões da meta. Sai uma atualização, ele já está postando. E eu confio muito no que ele coloca lá. Tem bastante embasamento, assim, vai atrás das fontes antes de trazer as informações. Então, é um cara que eu acho legal que vocês sigam. E essa frase aqui, ela relata muito bem o que a gente vê hoje no mercado, né? Que é o simples sendo bem feito, já sendo algo avançado. Que a grande maioria das marcas do mercado hoje, elas acabam fazendo nem o feijão com arroz. Muitas vezes vocês vão olhar para alguns concorrentes ou alguns colegas de mercado e vão ver que eles não têm o básico do básico dentro da sua rede social, nem para chamar de presença digital, às vezes não dá. Você vai lá olhar, o destaque do cara está com, sei lá, o catálogo da Páscoa de 2021, né? E está lá, solto, largado. Aí a última publicação faz 2 meses. Aí a outra antes dessa faz 3 meses, e antes dessa faz um dia antes da outra, porque ele se empolgou, ele começou a postar, e 3 dias depois ele parou, né? E assim vai. Então, assim, o que é o bem feito, que é simples? É cuidar de coisas que são básicas dentro da tua rede social, por exemplo, onde tu atende, qual que é a cidade do teu negócio. Muitas empresas, aí eu convido vocês para olhar o Instagram de vocês agora, né? Muitas empresas não têm esse básico, não coloca lá, além da arroba, a gente tem a função do nome. O nome é aquele que vai em negrito embaixo da tua fotinho ali. Esse nome é onde o Instagram consegue fazer o SEO, que é a busca dele. Então, se eu botar lá Diana Marketing Digital, Vale dos Sinos, que é o que eu tenho hoje, se alguém buscar por Marketing Digital, Vale dos Sinos, vai conseguir me encontrar. Se eu tivesse só como Diana Haas e arroba Diana Haas, a pessoa teria que procurar pelo meu nome para me encontrar. Então, se eu quero vender um serviço, se eu quero vender um produto, eu tenho que ter no meu nome também escrito isso, tá? Isso é o básico sendo bem feito e já sendo bem avançado, porque poucos dos meus concorrentes usam pelo menos esse tipo de estratégia, e acredito que o de vocês no universo também, pelo que eu vi das marcas aqui, devam usar. Então, sempre colocar o que tu vende e onde tu vende. Porque às vezes a gente até acha legal uma loja, um espaço, um profissional que a gente
por acaso foi impactado por um conteúdo, achou bacana, e não está escrito lá de onde é que a pessoa é. Aí eu tenho que estar muito afim de perguntar para ela no direct, por exemplo, qual é a tua cidade, né? Para saber se tu atende online, se tu tem loja física, colocar endereço, colocar o link para te chamar no WhatsApp, dizer como que eu posso fazer formas de pagamento, se tu aceita cartão, se é no Pix, né? Que é o famoso o que tem e quanto custa. Isso é o básico que a gente precisa ter. Tá? Então, também cuidar dos seus destaques ali. São apenas os 5 primeiros que as pessoas elas veem. Então, não adianta ter aquela renca de destaque lá, feedbacks, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que vai ter 100 stories dentro de cada um, ninguém vai ficar vendo isso, não. Coloca nos destaques o que realmente é útil. A gente tem também a ferramenta hoje de fixar 3 posts, né, em cima ali do teu Instagram, e pouca gente acaba usando, mas é o lugar onde tu consegue de cara já fazer com que a pessoa veja quem tu é, o que tu vende e como ela faz para comprar de ti. Né? São os 3 primeiros posts ali que podem ser bem estratégicos, respondendo perguntas que talvez elas viessem fazer. Outra coisa que a gente vai ter aqui também é a função dos vídeos, dos Reels, né? E isso aqui deixa eu até passar aqui para frente, só um pouquinho, vou pular aqui. Isso aqui já é dentro do nosso marketing de retomada, algo que eu quero conversar com vocês, tá? Que é a famosa o que eu posto, né? Muita gente ficou com medo de voltar a trabalhar, ficou com vergonha de vender o seu negócio, ficou com vergonha de aparecer dizendo que estava retomando, ficou com, sei lá, se sentindo mal, né, de no meio de tanta tragédia, de tanta gente atingida pela enchente, estar querendo voltar o seu negócio. Foi um sentimento comum entre todos que estão na turma todos os dias, relatam que realmente é isso aí, mas foi ali naquele primeiro momento que isso aconteceu. Hoje, a gente passados um mês que a gente vive todo dia o mesmo dia, né? Nem acredito que é dia 31 de maio já, meu Deus, esse mês que nem existiu. Então, assim, complicado. A gente já tem uma visão hoje um pouco diferente, né, do que aquela primeira semana que foi realmente apavorante. E as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam de que forma se portar. Até na última aula, na quarta-feira, a gente falou, cara, ficava com raiva de gente que postava coisa que não tinha relação com as chuvas, o que estava acontecendo, que não era para ajudar. Se eu via alguém postando algo fora disso, me dava um ódio, né? E eu também cheguei a falar sobre os anúncios patrocinados naquela época, tipo, para de fazer anúncio patrocinado para o Rio Grande do Sul, ninguém está afim de comprar agora, a gente não está nesse momento aqui e tal. E realmente várias empresas pararam de fazer, também entendendo o cenário. Né? Nós aqui na agência paramos os anúncios de todos os nossos clientes para dentro do Rio Grande do Sul. E foi uma semana de muita incerteza. Na segunda semana, a gente já começou a recalcular a rota, né? E começamos a perceber que a gente precisava voltar a trabalhar, né? Já tinham se passado 15 dias, e para a gente poder continuar ajudando, seria muito necessário que a gente continuasse trabalhando, porque não tem como a gente honrar as nossas contas no final do mês, conseguir pagar os nossos funcionários e ainda continuar fazendo o Pix ou doando um alimento, produtos de limpeza. Agora já estamos numa outra fase, né, de doação, se a gente não trabalhar. Então, a economia ela precisa voltar a girar. E a gente teve muitas histórias diferentes, né? São milhares de histórias sendo contadas. E o que postar nesse momento é algo que gere conexão e tenha um contexto. E aí é que eu digo que não vale a pena, muitas vezes, a gente postar lá um card de comunicado, estamos atendendo. Tipo, ninguém vai se conectar com isso. É uma coisa muito fria, muito distante, perto do que a gente tem hoje de realidade aqui acontecendo. As pessoas elas precisam de uma presença humana. Então, é nessa hora que eu convido vocês a botar a cara para aparecer. Eu sei que tem gente que já perdeu o medo aqui, que eu conheço, tem gente que ainda está tentando, e tem gente que talvez pense agora, eu não, apavorado. Eu não vou fazer. Não quer fazer? Não faça, mas eu estou indicando que faça, tá? Porque vai ser bem melhor. O que eu te indico na retomada, né? O que é esse post de retomada? É que tu conte o teu contexto de como tu está agora, né? Não se vitimizando pelo que aconteceu, mas conte o que aconteceu com o teu negócio e como ele vai ficar daqui para frente. Então, não é só um post de vitimização, e sim um post de contexto com conexão com as pessoas. Né? Então, tivemos muitas histórias aí, né, de
A pessoa perdeu o seu negócio, tudo que tinha no seu negócio, mas não perdeu a casa, ou perdeu a casa e perdeu o negócio, ou não perdeu nenhum dos dois, mas perdeu todos os clientes, foi afetado indiretamente, né? Então, tem um monte de tipo de negócios que a gente pode imaginar que existam histórias por trás deles. E nesse post de retomada, a gente vai dizer, eu, por exemplo, né, dando o exemplo do meu caso, poderia dizer, ó, a minha empresa ela não foi atingida diretamente pelas enchentes, somente indiretamente, pois eu perdi muitos clientes, que eram todos praticamente aqui da região do Vale dos Sinos, e a partir desse momento eu estou retomando as minhas atividades, atendendo orçamentos, vendendo meus cursos presenciais que já têm novas datas e online, né? Então, eu digo o que aconteceu comigo e digo o que eu estou oferecendo agora. Já é uma forma de começar a vender, mas dando contexto e conexão. E para isso a gente tem que ter o contador da história, né? Que é a nossa brand persona, aquela que dá a personalidade, o tom de voz para a nossa marca. Então, é por isso que eu indico que a gente conte essa história pessoalmente. E a história sendo contada, ela precisa ter um contexto. O simplesmente voltamos a atender, retomamos o atendimento, ele é muito vago, ele não comunica diretamente com as pessoas, né? Então a gente quer contextos com elementos de coração, de emoção, né? Que faça com que as nossas buyer personas ali, elas interajam com a gente, se conectando com as pessoas que estão contando a história. Então eu dividi elas em dois tipos. Uma que mora no Rio Grande do Sul, que é uma forma diferente de falar com ela, porque a gente vai falar com pessoas que estão aqui, que vivenciaram os fatos, que se não foram atingidas, conhecem pessoalmente muitas pessoas que foram, né? É diferente de eu falar com uma empresa que está fora do Rio Grande do Sul e que pode estar empática, que pode estar tentando ajudar, assim, aos negócios a retomarem, mas elas não estão vivendo esse contexto. Então, quando eu vou falar para o público do Rio Grande do Sul, eu falo de uma forma. Agora, quando eu vou falar para quem não mora daqui, quem tem possibilidade de vender para fora do estado o seu serviço ou o seu produto, a gente pode usar estratégias como a gente já está usando em praticamente todos os nossos clientes, como o Compre do Rio Grande do Sul, o SOS, RS, empresas ou feitas por mãos gaúchas, que eu acho muito bonitinho também, quem trabalha aí com artesanato, com produtos manuais, né, feitos por mão gaúcha é um amor, e tem funcionado super bem também. E aí o que eu posso dizer para vocês, nesse caso aqui, eu indicaria que vocês fizessem um Reels curto. Eu vou explicar mais para frente por quê, né? Mas o Reels curto ele é o que pode nos dar o maior alcance possível. E aí a gente precisa saber, deixa eu voltar aqui só um slide, que a gente tem dentro da nossa rede social, segundo a Meta, três tipos de clientes, não, de pessoas, né, na nossa audiência dentro do Instagram, que são os três tipos de usuários comuns. Um deles, que é o que representa 70% do nosso dia de audiência, é um público que está em movimento. São pessoas que consomem conteúdo sem atenção plena no que estão vendo. Sabe aquela pessoa que está com o celular na mão, mas ela também está na frente do computador e o WhatsApp dela está aberto e tem fornecedor chamando e o grupo da família e não sei o quê, e também ela está vendo o Instagram. Então, ela está ali, mas ela não está ali. Para chamar a atenção dessas pessoas, a gente precisa fazer conteúdos que tenham uma aura magnética, né? A gente tem que fazer com que ela encaixe no nosso conteúdo, tenha uma isca nos primeiros 3 segundos. É o que a gente tem para engajar ela no nosso conteúdo. Vocês podem olhar em qualquer Reels que vocês tenham lá, os insights, vocês vão ver que tem um gráfico que mostra o tempo de retenção. E ele praticamente para todo mundo é igual, 3 segundos e depois cai e vai embora até o fim do vídeo. Então, quanto mais curto, menos de 1 minuto e meio, maior é a possibilidade de a gente ter mais gente assistindo. E se eu usar bem com inteligência meus 3 primeiros segundos, também é grande a possibilidade. Então, o que eu já digo de cara? Não abra a sua câmera antes de fazer um roteiro. Escreve antes de sair falando, porque aí tu vai encaixando melhor as tuas ideias, vai conectando melhor o que tu vai falar. Eu não tenho nenhum vídeo meu no feed que não tenha sido escrito antes de eu ter postado. Todos eles eu fiz toda a ideia escrita. Vai ficar muito melhor. Vai evitar que tu tenha aqueles e, né, aquelas pausas muito longas, porque as pessoas da nossa geração não tem saco para ficar esperando tu explanar alguma coisa. É tudo muito, muito dinâmico, né? Tem que ser muito rápido.
Então, escrevendo antes já ajuda. E fazendo, quando vocês forem escrever, vocês talvez vão escrever um olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a fulana e eu trabalho com não sei o quê. E aí vocês já vão pegar, vão deletar isso que vocês escreveram e vão fazer o seguinte: vão primeiro dizer o que aquele vídeo vai falar, depois você se apresenta, se for o caso, né? Continua todo blá blá blá. Mas eu não posso querer chamar vocês para uma aula em um Reels curto falando: oi, tudo bem, pessoal, então que tem empresa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou estar dando então 15 aulas, né? Não, né? Não tem condições. Se eu trocar isso por atenção, empresários do Rio Grande do Sul, 15 aulas grátis para retomada do marketing do teu negócio. Eu sou a Diana Haas, especialista em marketing, muda tudo, né? Então, na hora que vocês escreverem esse roteiro, vocês já vão ver de cara que vocês estão numa enrolaçada ali no começo. Diz o que aquele vídeo vai ter e depois vocês explanem o resto, porque a gente só tem 3 segundos, tá? Outra coisa, legendem todos os Reels e também todos os stories. Já existe ferramenta dentro do próprio Instagram. Eu fiz um Reels explicando como ativar ela, é bem chatinho, não precisava estar tão escondido, mas ela já existe, porque os 70% dessas pessoas que estão ali consumindo conteúdo, elas estão consumindo conteúdo sem som. Tá? Então, a maioria das pessoas não está assistindo vocês com som, e vocês vão ficar só mexendo a boquinha lá, e elas não vão saber o que vocês estão falando e provavelmente vão pular. Outra coisa também é a gente usar elementos visuais. Eu não sei se vocês viram, mas eu postei alguns dos meus clientes que a gente fez, e até alguns filtros que alunos aqui da nossa aula fizeram, que dá para usar. Mas além de eu fazer um vídeo curto, que fale logo o que eu quero, e que eu tenha ele legendado, a gente usa um recurso visual que é as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, ou um selinho de compra do Sul, alguma coisa que a pessoa, nos 3 segundos ali, bateu o olho, ela identifica que eu estou falando sobre ou estou no Rio Grande do Sul. Tá? Então, também usar esse recurso extra vale muito a pena. Ou você pode aplicar fazendo uma arte, ou usar até mesmo um desses filtros prontos que já tem ali disponível. Eu já postei vários, enfim, posso até postar de novo caso vocês tenham perdido. É bem tranquilo. Outra ideia que eu já apliquei aqui com os nossos clientes, também pensando nesse público que está em movimento, é trocar o nosso avatar, colocar lá algum elemento do Rio Grande do Sul, seja uma bandeira, seja o fundo lá com as cores do Rio Grande do Sul, e colocar o nosso logo lá também, ou a nossa foto. Então, são coisas que ajudam bastante, porque não é sempre que tu vai fazer um conteúdo com a bandeira do Rio Grande do Sul, lá, ou com uma moldura do Rio Grande do Sul. Né? Então, a pessoa pode olhar só para o teu perfil e já entender que aquele perfil está falando sobre do Rio Grande do Sul, na verdade. Tá? Então, essas coisas já fazem diferença aqui no nosso básico bem feito, que já é avançado. Outro público que a gente tem é o público que está em intervalo, que significa 20% da audiência durante o dia do Instagram. Esse público aqui, ele vai nos determinar o horário a ser postado e o que. As pessoas que elas estão em intervalo, elas tendem a prestar um pouco mais de atenção plena naquele conteúdo e elas tendem a fazer interações, como curtir, comentar, compartilhar, salvar. Então, elas vão interagir de alguma forma com o teu conteúdo e elas vêm na faixa das 8 até as 9 da manhã, na faixa do meio-dia até as 2 horas da tarde, que é aquele momento que está todo mundo almoçando e olhando para o seu celular, mesmo que esteja com mais pessoas na mesa, até mesmo em casa, né? Tá cada um no seu celular, e aí vai conversando sobre como é que foi o dia, como é que foi a manhã e tal, mas tá com a cara aqui e o ouvido aqui, né? Então, essa pessoa está prestando um pouquinho mais de atenção. Ela pode estar esperando um médico também, ela pode estar numa fila, né? Ela está com um tempinho ali onde ela não tem outras distrações. E a gente tem o público que está em repouso também, que é o público que está mais focado naquele conteúdo que ele está assistindo, que é o caso de vocês hoje aqui comigo. Vocês se programaram para estar às 19 horas aqui na nossa sala para ouvir o que eu estou falando. É claro que vocês com o celular do lado aí, talvez se alguém mandar um WhatsApp, eu vou perder a atenção de vocês, vou perder a audiência, né? Porque vocês vão olhar para o celular para ver, para responder, enfim. Mas a grande maioria do tempo é muito provável que vocês tenham a atenção focada no que eu estou falando aqui. Esse público em repouso, ele é o público que ele vai acontecer normalmente depois do trabalho ali. Então, a partir das 7 da noite.
é um horário bom para a gente postar conteúdos mais complexos, conteúdos de venda também. Esse conteúdo da retomada é um horário muito bom de ser postado para pessoas em repouso, né? Então, a gente vai ter uma atenção maior naquilo que a gente vai estar, daquilo que ela vai estar assistindo, e é um horário maravilhoso para postar stories. O pico dos horários dos stories é às 11 horas da noite, é o pico da audiência, tarde, né? 11 da noite, pode testar hoje mesmo, que vocês vão ver que funciona, tá? Porque é aquele última olhadinha no celular antes de largar ele do lado da cama para despertar no dia seguinte. Então, a maioria das pessoas olha os stories de noite, antes de largar o telefone. Então, às 11 da noite, a gente tem uma audiência nos stories super alta por uma produção de conteúdo super baixa, porque as empresas já pararam de postar há tempo, lá pelas 6 da tarde, 5 da tarde, se é que postaram, as empresas postaram aqui. E a gente tem uma galera para assistir, pouca gente produzindo, quem produz aqui entrega muito melhor. Então, a faixa das 11 da noite para os stories, pode testar hoje, ela funciona super bem, tá? Aqui eu já passei. E aí eu quero trazer para vocês aqui a produção de conteúdo com intencionalidade. O que é isso, tá? É a gente não fazer somente produção de conteúdo porque eu tenho que cumprir tabela. Então tá, a Diana me disse que eu tenho que fazer 3 conteúdos por semana. Vou lá e faço qualquer coisa. Primeiro que eu não vou dizer nada, faça o que quiser. Eu estou fazendo aqui um combinado para vocês tentarem produzir conteúdo essa semana. Se quiser fazer, faça. Não quiser fazer, não faça, também tudo bem, para vocês olharem os insights de vocês hoje e daqui uma semana, se fizerem aquilo que a gente está combinando. Mas o que eu quero que vocês saibam é conteúdo com intencionalidade. Quando a gente fala aquilo que a gente quer com a intenção que algo aconteça. A Fran está dizendo aqui que lembrou que viu um cara que tráfego que salvou um público deles como usou o Pidem. Um cara que fazia tráfego, é isso? Um público como usou o Pidem, que era coisas que ele impulsionava na madrugada. Diz que para o e-commerce funciona super bem, né? O tráfego na madrugada, principalmente para o público materno, que fica muito no Instagram de madrugada. Eu ficava, pelo menos, quando o Fred ainda mamava, passava as madrugadas com ele aqui e o celular na mão. Era hora de comprar, inclusive. É bem bom, bem comum. E esse conteúdo com intencionalidade, deixa eu passar aqui, ele se traduz nessa função aqui, que é o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, ele é como um funil, olha só. Ele vem ali do Reels curto até chegar nos Stories. O funil do marketing lá em cima, com o público mais amplo, né, querendo chegar no maior número de pessoas, até o finalzinho do funil, que é a conversão. Exatamente dessa forma funciona o algoritmo do Instagram. Então, a gente quer crescer, a gente quer chegar no maior número de pessoas, a gente quer ganhar seguidores. Aí a pessoa me fala que ela quer tudo isso e eu falo, tá fazendo o quê? Ela fala, eu faço uns stories. Eu falo, aí não, né, parceiro? Que aí não tem uma coisa a ver com a outra. Você está fazendo fim de funil para tentar atingir o topo. Como é que tu vai fazer stories para crescer se só quem assiste teus stories é uma pequeníssima parcela de pessoas que já te seguem? Não tem como. A pessoa está postando com a intenção errada. Ela quer uma coisa e ela está fazendo outra. Tá? Então, vamos lá. Quero crescer, quero alcançar um público novo, quero chegar em pessoas novas, quero fazer com que alguém de fora do estado compre de mim. Eu vou usar um Reels curto. Reels curtos são Reels com até 1,5 minutos. Tá? Esses Reels curtos, eles vão ir para a aba de Reels, para a aba de explorar, para recomendação de conteúdo. Vocês já devem ter visto agora que vocês estão passando feed, além de quem vocês seguem, aparece conteúdos de outras pessoas que são parecidos com aquilo que vocês gostam de ver. O Reels curto aparece lá. Ele pode aparecer na aba de música, ele pode aparecer na aba de hashtags, aí ele aparece na aba na tua aba, né, no teu feed e no teu Reels. Então, ele é muito encontrável. Tem muitas formas das pessoas verem o teu conteúdo, e o Instagram tem uma preferência por entregar vídeos curtos, porque é o comportamento do usuário, é o que as pessoas querem nesse momento assistir. Então, o Reels curto, ele vai ter essa intenção, que é chegar em maior número de pessoas. Tá, mas como que eu vou fazer? Ou o que eu faço? Tudo que eu ensino aqui, eu aplico, tá? Então, se vocês quiserem olhar lá meus últimos posts, vocês vão ver que eu fiz exatamente dessa forma, e tudo foi com intenção. Primeiro, eu postei um card único,
que falava, atenção, empreendedores do Rio Grande do Sul, aulas grátis, blá, 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 digite aula aqui e receba para se inscrever, tá? Card único, para dizer de cara o que eu tenho para vender ali naquele post, né? Não tinha nada para vender, estava oferecendo de graça, mas enfim, eu queria que as pessoas se inscrevessem. Na sequência, eu faço um Reels curto, que é ensinando a fazer pinhão na fryer. Nada a ver com o negócio. Mas ensinar a fazer pinhão na fryer atinge um número de pessoas muito maior do que eu ficar falando sobre marketing. Então, eu consigo atingir um monte de gente que talvez ache legal aquela receita do pinhão, que tenha curiosidade para vir para o meu perfil e descubra que eu estou dando aula de graça. Essa foi a intenção do pinhão na fryer. Na sequência, eu faço outro Reels curto, ensinando daí a otimizar a câmera do iPhone para os stories. Aqui eu já dou uma funilada. Primeiro eu peguei a galera de geral da Air Fryer, aqui eu já estou falando sobre algo relacionado a marketing. Então eu tento chegar no maior número possível de pessoas relacionadas ao marketing que podem entrar no meu perfil e no meu perfil ver que eu estou dando aula de graça. Aí ontem eu faço mais um Reels curto, que é participando da trend lá da música do Tô Bonitinho. E aí eu faço ela para empreendedoras. Para quê? Qual que é a intenção? Chegar no maior número de pessoas possível, mulheres, porque hoje temos a presença aqui de homens na nossa turma, mas não foi comum durante todas as 15 aulas, né? Quase sempre foram só mulheres, então eu falo com empreendedoras, mulheres, faço algo divertido, engraçado e faço com que elas talvez possam chegar no meu perfil através do funil e ver que eu dou aula grátis. Então, eu não preciso usar meu Reels curto somente para falar sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio. Eu posso usar ele para ser divertido, para ser leve, para ensinar alguém a fazer alguma coisa, mas com a intenção que essa pessoa venha para o meu perfil, e quando ela vier para o meu perfil, daí eu vou ter que ter conteúdos dessa outra fase do funil. Por exemplo, o Reels longo. O Reels longo, ele é uma publicação com mais de 1,5 minutos. Se eu publico com mais de 1,5 minutos, esse Reels ele não vai para a aba do explorar, ele não vai ir para nenhum outro lugar que não seja os teus seguidores. Só recebe Reels com mais de 1,5 minutos quem já te segue. É um número bem maior de entrega do que o número de stories, mas ele só vai para quem te segue. E aí ele está aqui no meio do funil, porque esse post ele depende que a tua audiência compartilhe com outras pessoas para que tu possa chegar no teu público mais amplo, tá? Então depende muito do que tu vai falar. Gisele está dizendo, eu tenho receitas de pipoca e várias pessoas me pedem onde está. É isso mesmo. Não, postar a receita é um caminho sem volta, gente. É o jeito mais fácil que tem de fazer conexão com pessoa. Todo mundo se interessa por uma receitinha fácil, né? No domingo, eu tenho vários clientes que elas salvam a nossa visualização no domingo porque elas fazem torta de bolacha, bolo de cenoura, e elas ficam postando, botam nos destaques, as pessoas ficam perguntando cadê aquela receita que ela mostrou 2, 3 semanas atrás. Isso gera conversa, né? Isso é muito legal e é muito importante mesmo, tá? A gente tem o carrossel também, que é uma forma de publicação bem tri, porque ele gera maior número de memória, porque ele vai mostrar o teu primeiro card, e quando a pessoa sair do Instagram e voltar, ele mostra para ela o segundo. Então, as pessoas que receberem essa publicação de vocês sempre vão receber 2 vezes, o primeiro e o segundo. Isso ajuda a gerar memória. Aqui pode ser um card bem vendedor, aqui pode ser um card explicando alguma coisa. Se vende produto, pode ser um carrossel de produtos com alguma temática. Dá para ser de várias formas. A gente tem também o post único, que ele é bem vendedor mesmo. A gente normalmente usa ele para colocar lá na cara ali, ó, eu tenho esse produto e ele custa tanto. Né? Eu tenho esse serviço e tu pode me pedir um orçamento pelo WhatsApp. Ele é bem na cara. Ótimo para quem está nos 70% do dia que não está prestando atenção. Também tem essa intenção, tá? Aí a gente tem as lives. Eu vi a Rose ligando a câmera aqui agora, que adora fazer uma live shop. Né? Live shop é fim de funil. Ninguém entra numa live shop da Rose sem intenção de gastar, né, de comprar. Pode ser até que não encontre nada naquele dia que agrade, mas está com a intenção de comprar, então já é final de funil. Pode falar, Rose. E nessas live shop, eu estou usando também como gatilho 10% de desconto para quem comprar marcas gaúchas, né? Ah, verdade. Essa ideia da Rose é muito legal. Pode servir para outras pessoas também.
que além de levar as pessoas para a live shop, dentro da live shop ela está fazendo uma promoção especial, que a Rose vende muita malha, né, Rose? E aí ela compra aqui da Serra Gaúcha, muitas marcas gaúchas também, não só da Serra. Sim. E a pessoa comprando aqui do Rio Grande do Sul ganha desconto. Achei maravilhoso. Muito boa essa ideia mesmo. E a gente tem aqui, minha voz está indo embora, vocês estão vendo? Para finalizar a minha parte, os stories. Os stories é um lugar de conversa, né? É um lugar onde a gente se conecta com a audiência. Se ela fez todo esse funil e chegou no meu stories e ela me manda uma mensagem, o Instagram, assim, ó, chega a dar pulo, o Mark Zuckerberg lá no escritório dele, porque a gente conseguiu fazer uma conversa. E a rede é social. Então, a gente vai conseguir fazer com que a pessoa se conecte com a outra a ponto de conversar somente as duas pelo direct. Então, essa é a mãe aqui dos stories, fazer com que as pessoas falem com vocês. Então, usem aquilo que tem de opções, que é, por exemplo, a caixinha de perguntas, fazer as enquetes, usar música, tudo que tem ali de opções. Semana passada também a gente teve a Ana aqui, que falou que estava usando a localização Rio Grande do Sul nos stories dela e estava tendo uma ótima repercussão, estava conseguindo entregar até 2 vezes mais. Se vocês quiserem tentar, né, que as pessoas estavam buscando muito pela localização do Rio Grande do Sul, acho que vale a pena também, tá? Acho que é bem válido fazer essa tentativa. Vou parar minha apresentação aqui, sem mais delongas, para deixar a Fran falar. Fran, quer que eu compartilhe para ti a tua apresentação? Tá sem Vou ligar a microfone? câmera primeiro, né? Sim. Pessoal, eu tô bem longe, eu tô no interior de Minas Gerais. Então a internet está oscilando um pouco aqui. Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, me manda ali no chat, que aí eu leio e aí eu já respondo vocês, tá bom? Combinado? Tranquilo. A gente te xinga. E me fala quando tu quiser que eu passe. Tá. Aí a Diana hoje ela faz quase tudo. Ela vai chutar o escanteio, correr para a área, cabecear e tentar cruzar também. Né? Eu tentei conectar no computador, mas a internet está muito ruim aqui. E é uma cidade bem pequenininha, então a infraestrutura é ruim. Então, quando enche, deu frio aqui, então enche essa região de pessoas por causa do frio. Então tá bem caótico, assim, mas vamos lá. Tá? Então vamos lá. A ideia aqui é a gente falar sobre retomada de negócios locais após emergências, tá? Essa aula que eu vou dar para vocês, eu já dei ela quando eu dei a associação comercial, quando teve as enchentes ali no litoral norte de São Paulo. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas também por problemas climáticos aí ocasionados, né, por mexer na natureza e tudo mais que a gente já sabe. Eles tiveram enchentes e teve desmoronamento, pessoas perderam casas, pessoas perderam empresas e tudo mais. Então, essa aula aqui, eu peguei coisas que eu já tinha falado na aula com eles e arrumei algumas questões e trouxe aqui para vocês, tá? Então, a ideia é a gente falar sobre coisas mais rápidas, coisas que a gente pode sair daqui e já começar a pôr em prática, tá bom? Pode passar, Di. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fran, né? Meu nome é Francine Grando, eu sou bacharel em filosofia, sou especialista em comportamento de usuários, sou pós-graduada em marketing digital, tenho um master em neurociência e eu sou mestre em cultura digital, né? Eu trabalho na área de dados e análise de comportamento de usuários desde 2008, né? Nesse meio tempo aí, eu criei um meme, que foi quando eu conheci a Diana, né? Eu criei um meme, o meme viralizou, o meme era o meu projeto de estudo sobre comportamento em redes sociais, e acabou que eu fui dar palestra num evento e a Diana estava lá assistindo e a gente ficou amiga aí, né? Lá em 2013. Então, o meu trabalho, ele sempre foi focado na performance, né? Que é como que eu vou performar. Muita gente
quando fala em performance, fala em mídia paga, mas performance não é só mídia paga, é fazer conteúdo intencional, é trabalhar SEO, é fazer com que a sua marca ela performe, né? Ela entregue de fato. Outra área que eu também tenho muito foco é humanização de marcas, né? E reposicionamento estratégico das marcas. Então, são as 3 áreas que eu mais atuo, né? Mesmo hoje trabalhando muito mais, né, com a parte de dados, mas eu tenho esse foco ainda, né, tanto em qualquer trabalho que eu faça e tudo mais. A Diana mandou vocês procurarem o meme ali no Google, porque daí vocês vão encontrar e vão lembrar. E se não lembrar, tudo bem. Eu não vou ficar com mágoa de ninguém, não. Lembrar desse meme entrega a idade, é isso, tá? Então, se alguém não quiser entregar a idade, tudo bem, não tem problema. Pode passar, Di. Então, eu vou falar aqui uma coisa que eu sei que quem foi afetado, né, diretamente vai ficar assim, puta que pariu, ela tá falando uma coisa, né, que a gente já sabe agora. Mas é algo que todo mundo deveria saber, que é ter um plano para isso, ter um plano, porque todo mundo, qualquer pessoa, pode acontecer, né, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, pode acontecer com qualquer um, né, ele não, é algo que não vai escolher, né, vai acontecer só com fulano, ciclano, não, pode acontecer com qualquer um. Então, um plano de resiliência, ele é muito importante dentro da, do, do teu do teu planejamento de negócio, né? Que é você entender quais são os riscos que você pode estar correndo, né? Claro que pandemia, né, a forma que aconteceu as enchentes no sul, algumas coisas não são tão previsíveis, mas lá no nosso planejamento, nosso mapeamento de risco, a gente precisa pensar nisso também. Na minha cidade não tem furacão. E se acontecer? Né? Eu preciso ter isso. Então, um planejamento de resiliência, ele ajuda muito na hora da gente fazer essa retomada, né? Então, o que é? Identificar os riscos que a gente tem, né? Desenvolver os planos, tipo, se eu tenho esse risco, qual o desafio que eu vou ter? O que eu posso fazer, né? Vai ser meu plano de contingência para isso? Que protocolo que eu vou usar para lidar com essa situação, né? Eu preciso investir também, né, nessa preparação, eu preciso entender, estar em treinamento sobre isso, entender melhor o meu negócio, estar presente em palestras. Tem a Rose que está aqui, a Rose é uma pessoa que ela estuda muito, então toda semana eu vejo ela no Sebrae, não sei, tudo que é curso que estão liberando, ela está lá, porque ela já está preparada, ela vai porque ela sabe que ela precisa se preparar para as coisas que acontecem. Eu tenho certeza que agora que aconteceu isso, ela foi indiretamente afetada, mas ela tinha o plano dela. Tanto que ela veio e já falou para vocês, eu coloquei já desconto nas marcas gaúchas. Então, quando a gente tem esses cursos, a gente tem uma visão um pouco mais ampla sobre o que a gente pode fazer ou não nessas situações de crise, né? E também, quando a gente tem esse plano de resiliência, a gente está muito mais preparado para testar e atualizar as coisas, né? Pode ser que, sei lá, esse desconto que a Rose está colocando ali não funciona? Pode ser, mas se ela não testar, ela não vai ter como saber isso, né? Não tem como a gente ficar no achismo. Então, o plano de resiliência, ele é muito importante dentro do planejamento estratégico de qualquer marca. Quando eu vou pensar lá em logo, em local que eu vou abrir uma empresa, eu preciso pensar nesse planejamento também de resiliência. Então, fica aqui para quem não tinha, começar a ir atrás disso e estruturar um plano para a sua empresa, né? Acontece muito isso, a gente é tomado aí por coisas que acontecem do nada, mas a gente aprende. Eu acredito que a pandemia trouxe muito isso, as pessoas aprenderam a se planejar para crises, né? Se a gente pega empresas que passaram na pandemia e empresas que também, que agora foram impactadas,
As empresas que aprenderam muito na pandemia, elas estão sabendo lidar agora. Um grande exemplo é aquele alfajor Odara, vocês viram lá da empresa deles, que alagou a fábrica, eles perderam toda a matéria-prima, eles perderam tudo. Na pandemia, eles fizeram de uma forma, agora com isso, eles estão trabalhando com antecipação de pedido. Então, eles mudaram a forma porque já aprenderam lá na pandemia e criaram esse planejamento de resiliência. Então, todas as empresas que já estão com ações funcionando, elas estão com essas ações funcionando porque elas têm esse planejamento de resiliência, tá? Pode passar, Di. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, né, numa situação emergencial, onde a gente precisa tomar uma decisão rápida, a gente precisa fazer algumas estratégias rápidas para poder aparecer, para poder estar ali, né, aparecendo e as pessoas encontrarem nós, é uma ferramenta que é de graça, é uma ferramenta muito poderosa que as pessoas acabam deixando de lado, que é o Google Meu Negócio, né? O que é o Google Meu Negócio? É uma ficha que tem lá no Google, e aí quando você busca lá pelo seu nome ou busca por um segmento, vai aparecer uma ficha da empresa. Essa ficha é a tua ficha do Google Meu Negócio. Se existe uma ficha lá e ela não está com você, tipo, ela não está no teu e-mail, logo embaixo tem reivindicar local. Aí você vai clicar lá e você vai pedir para ser dono daquela ficha. Se foi uma ficha que alguém criou, alguém não, que o Google criou pela demanda de buscas pelo nome da tua empresa, ele vai logo disponibilizar para você. Aconteceu isso com a Diana. A Diana fez, acho que foi da Prefeitura de Canela, né, Diana? Tu foi mostrar e a ficha veio para quê? Eu sou dona da Prefeitura de Canela agora. Porque o Google criou por causa das buscas, né? E eu fui mostrar numa aula, que eu dou aula para prefeituras e tal, eu disse, se eu vou pegar aqui a Prefeitura de Canela, ó, aqui está disponível. Deu botei que sim, e eu deu uns minutos, a sua ficha de Google Meu Negócio já está disponível. E agora, se as pessoas reclamam de Canela, eu recebo no meu e-mail. Bem de boa. E outra, né? Não precisa ser negócio físico também. Eu tenho a minha empresa não é um negócio físico, né? Eu trabalho em home office, então eu me denomino como online e eu tenho uma ficha de Google Meu Negócio. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa, na verdade, né, pode ter. Isso. Então, se para não estar no meu e-mail, é só você ir lá e reivindicar que vai vir, e aí se tiver no e-mail de alguma outra pessoa, vai aparecer um pedacinho do e-mail ali, e aí você vai lembrar, né, se você pediu para alguém cadastrar, que às vezes acontece isso. Mas basicamente é fácil de recuperar a ficha, não é um bicho de 7 cabeças, tá? O que a gente tem que entender sobre a ficha é, posso ter a ficha sem um local físico, sim. Posso ter com um local físico, e se eu for um negócio online, eu posso ter também. Eu só preciso colocar na categoria certa, né? Não posso colocar que é, por exemplo, um negócio local e não querer pôr endereço, né? Eu preciso só pôr na categoria certa, que ela vai funcionar. Uma coisa que as pessoas também, além, né, de às vezes não pegarem a ficha do Google no negócio delas, elas não atualizam. A ficha do Google Meu Negócio, quanto mais você atualizar, mais você vai aparecer sem ter que pagar, né? Ao contrário das redes sociais, que você tem que chamar a atenção do público, no Google Meu Negócio você tem o público quente, que são as pessoas que estão procurando pelo teu serviço. Não necessariamente pelo teu nome, mas pela tua categoria ou pelo que você vende. Então, se lá no meu conteúdo que eu vou fazer, que tem lá, criar postagem, lá dentro do Google Meu Negócio, eu faço uma postagem e eu uso essas palavras-chave, que eu vendo X produto, que eu faço tal serviço, isso vai funcionar para que o SEO, para que as buscas do Google entendam que eu vendo aquele produto que as pessoas estão querendo, né? Então, quanto mais eu atualizo e deixo ela completa,
mais chances eu tenho de aparecer. Eu lembro que a gente fez uma aula, um ano retrasado, né, e aí tava a Rose lá, vou ficar usando a Rose de exemplo, porque ela gosta, tá? Aí tava a Rose lá na aula, Ela, e a Rose inclusive, ficou levantou a mão apavorada, lá. porque a ficha dela tinha muito mais pessoas vendo a ficha dela do que seguidores que ela tinha nas redes sociais. E é justamente isso, a premissa do Google Meu Negócio é essa, é aparecer para as pessoas. Diga, Rose. E assim, ó, um exemplo que eu quero dar para também, por exemplo, assim, como eu trabalho muito com venda de roupa plus size, né? Para mim já apareceu muito cliente que eu sempre pergunto da onde que o cliente vem até a mim, né? Porque eu quero saber da onde que ele está vindo a mim. Todo e qualquer no meu questionário lá diz como é que a pessoa me conheceu, e muitas pessoas dizem: "Ah, eu digitei no Google lá roupas plus size". E aí aparece o Rose Roupas e Livre, né? Então, só para dizer que quando ele está bem performado, assim, ele te dá um retorno muito bom. E é isso, e é atualizando, né, Rose? É pondo foto lá, é pondo texto, é sempre deixar ele atualizado. Aí, Fred, eu tenho que atualizar todo dia? Não. A métrica para tudo, sempre quando a gente fala em algoritmo, existe um número que eles chamam de número perfeito, que é o número 7, né? Então, se você fizer, no mínimo, a cada 7 dias uma atualização, uma postagem, mudar a foto, adicionar uma foto lá, ele vai ficar validando para você e ele vai funcionar perfeitamente, né? Então, depois vocês procurem lá a ficha da Rose, que está escrito lá, Rose Roupas, mala delivery, tá assim, né, Rose? Ou tá Rose Roupas e Voti? Tá no mudo. Desculpa, Rose Roupas e Buti. É. Então, é isso. É assim, o nome da tua empresa, o segmento, e se você conseguir pôr a cidade ou o bairro, vai ajudar bastante. Não dá para colocar várias coisas, né? Tipo, não dá para colocar várias palavras-chave no nome da tua ficha, porque senão o Google vai entender que tu tá burlando e ele vai te bloquear. Aí, se você começar a tomar bloqueio do Google, aí é uma outra conversa para uma outra aula que é chato pra caralho para fazer. Sempre tem gente que consegue bloquear a ficha do Google Meu Negócio e é assim como às vezes eu consigo ajudar a pessoa a recuperar fácil, tem gente que a gente demora 6 meses para recuperar a ficha e aí não consegue nem abrir ficha nova. A pessoa faz tanta coisa lá dentro errada que bloqueia tudo, né? Então é isso. Se você fizer no mínimo uma vez por semana uma atualização lá, vai funcionar, você não vai estar gastando, né? Não vai estar investindo dinheiro e é muito fácil. Então, vai lá, atualiza e é isso, né? O que eu recomendo é, se eu for atualizar, eu só atualizo uma vez no dia. Eu não posso entrar lá, muda o nome, muda um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso não dá. Tem que eu ir, se eu quero atualizar várias coisas, é uma vez no dia, uma atualização e é isso, tá? Se eu ficar mudando muito, também posso tomar um bloqueio do Google, e não é isso que a gente quer, tá? Próximo dia. Então, aqui, ó, o que a gente pode atualizar lá na ficha, tá? Uma coisa importante. Eu mandei mensagem para o suporte do Google, né? Perguntando o que eles vão fazer agora com o Rio Grande do Sul, né? Porque muita gente vai ter que mudar de endereço, não tem, né, mais um lugar físico e tal. Então, eles responderam não respondendo. A resposta deles foi que eles precisam esperar, né, tudo se organizar ali para que eles entendam de que maneira que eles podem fazer. Mas as fichas de Google Meu Negócio que estão localizadas aí na região que foi mais prejudicada, nas cidades que foram mais prejudicadas, eles estão flexibilizando coisas, né? Então, eu posso mudar o endereço lá tranquilamente, que não vai ter problema. Porque o que acontece? Às vezes, eles pedem verificação
do teu endereço. E aí, dependendo, né, do que você já fez na tua ficha, você precisa mandar o teu comprovante do CNPJ. Já aconteceu isso. E aí, se o endereço do teu CNPJ não é o endereço que você atende, o Google ele estava pondo o endereço do CNPJ. Estava acontecendo isso com muita gente. Mas é aquilo que eu falei, porque as pessoas estavam usando de maneira errada o Google, né? Estavam fazendo coisas para serem bloqueadas. Então, o que eles falaram é que eles estão flexibilizando várias políticas para as regiões que foram afetadas, né? Mas o que exatamente não falaram? Por isso que eu falei, responderam sem responder. Mas, né, a resposta foi: estamos vendo, né? Aham, vamos marcar. Quando eu puder, eu digo o que que é. Foi essa a resposta deles. Como tudo na vida, né? Eu acho que o Google nunca deu uma resposta concreta para mim também, nunca. Eu sempre vou tentando deduzir. Vamos lá. O que que a gente pode atualizar lá na ficha do Google, tá? Horário de funcionamento sempre atualizado. Vai fechar no feriado? Ontem foi feriado. Hoje não. Hoje tu vai fazer feriadão? Você tem que pôr lá em datas adicionais. Tem lá feriados. Aí você vai pôr as datas dos feriados. Se planeja, tu já sabe que você vai fechar daquele dia. Então, tu vai lá uma vez por ano e tu põe todas as datas que você não vai abrir. Simples, porque vai dizer que não dá uma raiva você ir para um lugar, ou você olha no Google, tá aberto, você chega lá, tá fechado o negócio, né? Dá raiva disso. Então, o ideal é você ir lá na ficha e deixar isso, né, atualizado. Vai fechar no feriado? Deixa lá como fechado. Algumas pessoas recebem e-mail do Google antes dos feriados, lembrando que ele tem que atualizar isso. Outras não. Quase todo mundo recebe, mas tem gente que não, tá? Mas se você se programar, uma vez por ano tu faz isso, ou uma vez por mês, tipo, esse mês, que dias que eu vou fechar? Esse dia. Ah, beleza, né? Você que tem loja física, ou só atende por agendamento, não deixa que você atende 24 horas lá, porque vai ter gente 3 horas da manhã querendo te ligar, né? Então, assim, coloca o horário, um horário que você vai estar disponível para atender o telefone, para responder no WhatsApp, sei lá, né? Não deixa de qualquer maneira, tá? Endereço correto, né? Às vezes a foto que tem lá, né, não corresponde ao endereço. Tem como solicitar para arrumar. No cantinho da foto lá vai ter um mapinha, tu vai clicar lá e vai estar assim, reportar erro. Aí você reporta erro e vai ter, tipo, foto não condiz com o local. Aí, aí, você, aí você vai pôr lá, né, isso, e aí eles vão verificar o que aconteceu, às vezes entra em contato com você ou não, né. E uma coisa que é muito importante, que quase todo mundo escreve, é colocar o que você faz, né? Quais são os serviços disponíveis que você tem. Se você vende produtos, que produtos vocês vendem? Se você vende serviços, quais os serviços vocês vendem? Porque só pôr a ficha lá e não ter mais nada é a mesma coisa que ter o Instagram e ter só o arroba lá, que nem a Diana estava falando, que não tem cidade, não tem propósito, não tem nada, não tem como a pessoa adivinhar, né, o que que você vende só pelo nome da sua empresa. Então, esses 3 pilares aqui, eles são os mais importantes: endereço, o horário de atendimento e o tipo de serviços. Esses 3 atualizados, tu já tá 70% na frente de todo mundo que tem Google Meu Negócio e não atualiza, né. Aí existe outras coisas ali dentro também que são legais de atualizar, que tem, você pode montar um catálogo lá dentro com fotos de produtos que você vende. O Google Meu Negócio, ele gera um site automático com aquelas informações. Se um dia tu quiser usar para alguma coisa, tu não consegue editar muito ele, mas ele funciona como um site automático. Quem vende Quem vende pelo iFood consegue conectar o iFood lá. Quem é hotel e restaurante
e usa, tipo, serviços como o Booking, e outros, assim, que tem alguns serviços que eles estão agregados ali, então, tipo, né, cada categoria, ela tem alternativas, tá? Não são todas as categorias iguais, por isso que é muito importante você escolher a categoria certa. Se você escolher a categoria certa, vai aparecer as informações certas para ti, e você preenchendo isso corretamente vai super funcionar, tá bom? Pode ir para o próximo, dia. Sobre postagem de abertura, né? É que nem a Di falou. A gente tem que tentar ir para um lado mais humano. Às vezes a gente tenta querer ser muito formal, né? Tipo um comunicado, e acaba parecendo, sei lá, fica um clima muito pesado. Então, o ideal aqui é dizer lá realmente, e aí isso se faz tanto no Google quanto em todas as redes e no site, se você tiver site, avisando, né, que você reabriu. Então, se você foi impactado, você pode contar a sua história, não tem problema, né? O importante aqui é as pessoas saberem que você está funcionando e que elas podem buscar a tua loja, a tua empresa, e que isso vai ser bom, tá? Lá dentro do Google Meu Negócio, eu posso pôr vídeo também, né? Então, se eu fizer esse Reels curtos, curto que nem a Diana estava falando sobre, ó, voltamos para atender, né? Você pode usar lá também, tá? O legal do Google Meu Negócio é que tudo que tu posta lá no Instagram, né, você pode reutilizar no Google Meu Negócio também, tá? Usando palavras-chave, claro, de busca, para deixar melhor. Então, você pode reutilizar lá, não tem um critério, tipo, ai, não utilize. Pode reutilizar e sem problema, sem problema algum. Se for fazer ofertas, né, promoção, alguma coisa relacionado ao desastre que aconteceu, então deixar mencionado isso, né? Tipo, 10%, que nem a Rose, 10% em cima das marcas gaúchas, né? Ou se você quer repassar 10% do lucro das coisas que a gente vender, a gente vai doar para a instituição tal. Lembrando que você precisa depois fazer essa prestação de contas, né? É obrigatório? Não, mas o bom senso, né, pede para que a gente faça isso. Então, aqui a gente vai mais pelo lado do bom senso. Tô falando o que eu vou fazer, eu preciso ser transparente, senão eu não vou conseguir fidelizar esses clientes aí novos que estão vindo e os clientes que já compraram para você e agora vão voltar a comprar, né? Pode passar para o próximo, Di. Então, o que a gente pode fazer aqui? Promoções de desconto para atrair as pessoas, tá? A gente pode fazer descontos coerentes, tá? O que eu quero dizer com descontos coerentes? Não adianta se desesperar e querer fazer promoção de tudo dentro liquidar teu estoque porque você precisa de dinheiro. Porque, né, uma coisa a gente já sabe, quanto mais a gente faz promoção, depois é mais difícil conseguir vender no preço real do produto, tá? Então isso a gente precisa, esse desconto ele tem que ter uma coerência, né? A Rose lá tá dando desconto, né? 10% das marcas gaúchas, ponto. Existe uma coerência. Eu vou dar 10% para quem pagar no Pix. Existe uma coerência. Agora, toda loja, 10% de desconto, não tem o porquê. Tá? Isso a gente precisa cuidar. Porque se você fizer algo sem coerência, depois, quando a gente tiver com as coisas mais normalizadas, né, esperamos que logo, vai ser mais difícil você conseguir voltar com o preço original ou então aumentar o preço, né? Porque algumas coisas, vocês já devem ter percebido, algumas coisas aumentaram o preço já, e a tendência é essa, que algumas coisas aumentem mesmo o preço, né? E depois que estiver mais normalizado, esses preços continuam os mesmos, ele não vai baixar. Então, é isso, a gente No precisa. começo, no começo ali dessa loucura toda,
A dona Rose, essa aí, ela veio me chamar apavorada e estava dando 30% em todos os bagulho. Falei, calma com esse desconto, cara. Relaxa o coração, tua hora vai chegar. Não te apavora tanto. Não, mas é que eu estava dando para quem foi diretamente atingido, né? Esse eu ainda continuo dando um desconto especial, porque esse é o meu lado humano que diz que eu tenho que fazer isso, né? Quem perdeu tudo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, assim, que eu comecei ali o trabalho já quase, porque é um mês que a gente está vivendo o mesmo dia, né? E fazendo esse trabalho de ajudar, de divulgar, de fazer as lives com desconto, eu bati a super meta do mês já, né? Eu já bati ela no fim de semana passada, a super meta. Então, mesmo a gente está vivendo tudo isso, eu sei que a tendência é daqui a um tempo piorar. Quando a gente trabalha com seriedade, quando a gente faz as coisas certo, a tendência é que as pessoas te olhem, né? Porque, assim, ó, do meio dessa catástrofe toda, quando eu chamei a Diana, eu pensei, bom, não vou ter nem dinheiro para pagar boleto no mês, né? E bati a super meta, né, esse mês, né? É. Que bom. A Paula está dizendo, meu negócio triplicou sem nem conseguir lançar uma promoção. Aconteceu muito ali, né, na primeira semana, de todo mundo se apavorar e sair enlouquecido e dando desconto sem pensar, e para voltar, depois que a gente dá desconto, é aquilo, né? Depois que baixa as calças, mostra a bunda. É difícil, né, as pessoas comprarem depois o valor cheio. Então tem que ter uma coerência mesmo, que nem a Fran está explicando, né? E que nem a Rose fez, que é só para quem foi diretamente atingido, só para quem está comprando marcas gaúchas, né? Então ter uma coerência, é uma empresa de fora comprando do Rio Grande do Sul, tem uma condição especial para ela. Então, coisas desse tipo, sim. Vamos lá. Depois é pacotes especiais, né? Pacotes especiais entra você conseguir criar, sei lá, né, um plano de assinatura mensal, onde você vai ter aí vendas recorrentes mensal, fazer essa venda a longo prazo aí, que nem a Odara está fazendo, existem umas outras empresas também que, né, quem foi diretamente atingido está conseguindo, tem gente que está fazendo aquela vaquinha online, e aí a vaquinha online você retira gratificações por ter ajudado, né? Então essas gratificações são produtos que as pessoas vão retirar mais para frente, né? Então quando a gente está falando aí nesses pacotes especiais é sobre isso, é sobre a gente casar aí ter essa promoção, né? E essa promoção ela consegue combinar aí os produtos e serviços, né? Principalmente a longo prazo, né? Isso vai atrair não só quem é novo, né? Que está ali para te ajudar, mas vai pessoas que já compravam de você e tinham parado por algum motivo, elas acabam voltando, porque a gente está num momento que todo mundo quer ajudar de alguma forma, né? Então é muito importante a gente como empreendedor, tentar se encaixar nisso, né? Isso é muito importante, tá? Quando a gente vai falar aqui sobre essa parte de fidelidade, que são pessoas que já compram de você, que nem a Rose deu aí 30% de desconto para quem foi diretamente atingido, é legal. Uh, Vender, né, a longo prazo também é legal para algumas pessoas. Então, eu preciso entender, né, sei lá, esse pessoal aí, né, porque aí entra muito de você conhecer o seu público, né, sabe, entender quem realmente é teu público e se teu público foi totalmente atingido, foi totalmente impactado com isso. Então, isso é muito mais da sensibilidade do negócio, onde eu preciso entender o que eu posso dar, né, de recompensa. Então, sei lá, compra um produto X, ganha um outro Y por um outro valor mais barato. Isso é muito importante a gente conseguir entender para conectar dentro do marketing. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês, é algo que ele é muito subjetivo a cada negócio.
porque a gente precisa entender quem que é o nosso público e o que o nosso público quer, né? Porque a gente vai ter tipos de públicos, por exemplo, que não querem brindes, que eles preferem desconto. A gente vai ter o tipo de público que não aceita desconto nem brinde. Ele prefere uma bonificação em outro estabelecimento. E aí entra, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre as conexões com outras empresas. Então, eu preciso entender muito o meu público para eu aplicar recompensas e essa parte de fidelidade. O que eu posso falar muito para vocês aqui nessa parte é: tentem resgatar pessoas que fazem muito tempo que não compram com vocês, né? E que vocês sabem que não foram atingidas diretamente. Tentem resgatar elas, mostrando que vocês estão abrindo, mostrando que vocês estão, né, precisando da ajuda delas. As pessoas, elas tendem a engajar nas histórias que elas ajudam a contar. Porque nesse momento, quem está passando por essa situação, né, direto ou indiretamente, está contando a sua história. Se eu consigo trazer aquele meu cliente, que sempre foi um cliente que comprou de mim, né, um cliente fiel, eu consigo colocar ele dentro da minha história, e a possibilidade dele comprar de mim e querer me ajudar é muito grande, tá? Então aqui entra esse quesito, eu consegui entender realmente quem é o meu público e se o que eu quero fazer vai fazer sentido para ele, tá? E a outra aqui é sobre campanhas limitadas, tá? Vai dar desconto, você tem que pôr data. Não põe lá todas as compras 20% e não põe data, gente. Vocês têm que pôr uma data. Ah, até tal dia, até somente o mês tal. Não façam promoção sem a data de validade. A preferência sempre é um prazo curto, tá? Porque o prazo curto, ele dá senso de urgência, né, nas pessoas. Então, as pessoas, elas tendem a agir mais rapidamente, né? Se eu tenho, só essa semana, tal coisa. As pessoas tendem a querer a ir mais rapidamente e comprar, tá? Vai passar de... Aqui, quando a gente fala sobre campanhas de marketing digital, quando a gente fala em campanha, a gente acha que a gente está falando de anúncio, não é. Campanha é quando eu ponho um objetivo dentro de várias coisas que eu vou fazer. Então, nesse momento aqui, a campanha que vai ser trabalhada é a retomada. Se ela vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, a gente não sabe ainda, mas é uma campanha, tá? Então, quando vocês vão trabalhar por aí, dentro dessa campanha de retomada, vocês vão ter outras campanhas. Por exemplo, está chegando o Dia dos Namorados. Vocês vão ter uma campanha do Dia dos Namorados baseada em uma retomada. Então, tipo, é uma campanha diferente do que vocês fizeram ano passado. Vocês vão ter que pensar o dobro para conseguir fazer com que o Dia dos Namorados performe melhor do que performou no passado, tá? Então, separar bem, entender que eu tenho uma campanha de retomada, que é a maior, e eu vou ter várias campanhas em cada mês, em cada semana, em cada momento. Quando eu consigo separar isso, eu consigo entender melhor cada campanha e eu consigo entender quem eu quero impactar nessas campanhas, porque você não impacta todas as pessoas nas mesmas campanhas. As pessoas que você impacta no Dia das Mães não são as mesmas que você impacta no Dia dos Namorados, e não são as mesmas que você vai impactar no Dia dos Pais, né? Então, são pessoas diferentes. E às vezes a gente não presta atenção nisso. E quando a gente consegue entender isso, é muito mais fácil, né? Se eu pegar a Dia aqui de exemplo, ela, tipo, as campanhas que ela faz, né, para a agência, né, dela, é um público. As campanhas que ela faz como influenciadora é outro público. E ela tem isso desenhado, ela consegue entender e ela consegue encaixar no momento certo cada tipo de conteúdo, tá? Então, na hora de fazer o conteúdo e usar as ferramentas para essa retomada, a gente precisa entender isso, tá? Então, assim, usar as redes sociais para isso. E usar, a gente tem, além de usar o Google Meu Negócio lá, quem já tem site e tem blog, usar, por favor,
SEO. O que é SEO? É as palavras de busca, é eu entender como uma pessoa busca aquele produto e eu usar aquela frase, aquela palavra que ela usa, né? Se eu entender como as pessoas buscam, eu vou conseguir criar um conteúdo que vai performar bem. Quem tem contatos de e-mail de cliente, usar e-mail marketing. E-mail marketing está muito, super bombando hoje em dia, então é muito importante a gente usar, tá? A Dinamize, que foi uma parceira nossa no curso secreto, ela tem um voucher, e vocês podem procurar ela depois, ou vocês chamam lá e falam que é do curso da da Fran, que eles vão liberar, eles liberam, disparo, acho que até 500 e-mail, né, eu não lembro de cabeça, mas tem um disparo lá que vocês podem usar se vocês já têm a base para falar sobre essa retomada de vocês, né? O importante, o objetivo maior no primeiro estágio da retomada é alcance. Quanto mais pessoas souberem que eu voltei, a tendência é eu conseguir depois vender mais. Mas eu preciso falar para todo mundo. Eu preciso falar com quem não compra mais de mim, eu preciso falar com quem nem sabe quem eu sou, eu preciso falar com quem sabe quem eu sou e nunca comprou, eu preciso falar com todo mundo, né? Então, nesse momento, eu preciso ativar todos os tipos de alcance que eu possa ter, né? Todas as ferramentas, de preferência gratuitas, né? Nesse momento que eu consiga ter. Se eu tenho dinheiro para pôr anúncio, ótimo, né? Eu não sei como que está agora nas redes sociais, porque eu não trabalho com rede social, mas eu trabalho com anúncio no Google. E ao contrário das redes sociais, eu não deixei meus clientes pausarem as campanhas do Google porque eu perco performance. Então a gente só mudou algumas coisas na hora de entregar, né? Mas caiu para todo mundo, né? Então, se vocês têm dinheiro para investir no tráfego pago, invistam e usem e abusem dessa ferramenta. Pode ir para o próximo. Deixa eu complementar aqui sobre as campanhas de anúncio de redes sociais. A maioria dos meus clientes caiu o número de entrega, porque a gente parou as campanhas, né? Mas a grande maioria não caiu na performance, assim. Agora eu até me lembrei que eu tenho uma loja que eu atendo que é de roupas, que ela estava com um estoque encalhadíssimo de jaquetas, e aí ela fez uma promoção que era 30% de desconto se a pessoa levasse a sua jaqueta antiga para doar. E foi bem legal também, agora eu me lembrei. A pessoa tinha que levar uma jaqueta e trocar por uma nova com 30% de desconto. E ela vendeu tudo. Pense sim que essa mulher lavou de vender. Então, assim, as performances não foram ruins até agora, pelo menos hoje, 31, a gente gera relatório, né, para ver como é que foi o mês todo, mas pelo menos de quem eu já tive reunião, tá indo bem, assim, teve uma entrega ruim, mas um resultado equivalente. Foi bem bom. Ana, a ideia foi muito boa a ideia, né? As pessoas consomem com menos culpa. E teve muita gente também que daí ela relatou para nós, né, que acabou doando todas as suas roupas de inverno e acabou ficando sem. Então ia lá para comprar para si mesmo, né? Então tem muitas histórias, né? São muitas coisas que tem muita gente que não foi atingido ou que foi, mas tem poder econômico, né? Então os anúncios agora nesse momento eles estão performando super bem de novo. Deixa eu passar. Que bom. No Google a gente não para, porque eu perco a inteligência, né? O algoritmo do Google é muito filho da puta, então eu perco a inteligência, eu não posso parar. Então alguns, tipo, que foram muito impactados, assim, acabou que a gente reduziu 30%, 50% do investimento, mas eu não deixei parar, porque se parar, volta para estaca zero. O Google é muito ruim por causa disso, né? Não é que nem o Facebook e Instagram que parou. Quando voltar, ele vai voltar com um pouco menos de inteligência, mas tu já sabe o caminho, né? No Google é totalmente imprevisível, então é um pouquinho mais complicado, né? E aí é engajamento nas redes sociais, que é o que a Diana já falou antes, mas eu venho aqui repetir de novo. Tá tudo bugado esse negócio, né? Depois eu vou arrumar o slide direito para mandar para vocês de novo. Ficou tudo estranho.
Então, conexão com o público, né? Conexão com o público é falar a verdade, é explicar, que nem a Diana falou, não precisa se vitimizar, mas é preciso explicar o que passou. Se você não foi atingido diretamente, explicar que foi atingido indiretamente, explicar se alguém na família foi atingido. Tipo, precisa explicar, né? Ninguém consegue adivinhar. Existe uma coisa que está acontecendo, pessoal que é fora da bolha do Sul, e principalmente o Rio Grande do Sul. Eu estou em Minas agora, né? Mas eu estava em São Paulo semana passada, e eu cheguei lá no lugar onde eu trabalho, e as pessoas dizem assim, meu Deus, como é que você conseguiu vir? Porque porque pela forma que está sendo divulgado algumas coisas, parece que é o Rio Grande do Sul inteiro, tipo, embaixo d'água, assim. Então, as pessoas elas não têm muito noção das coisas, tá? Então, nessa retomada, se eu for vender para pessoas de fora do Rio Grande do Sul, vai acontecer muito isso. Algumas pessoas vão ficar com medo de comprar, porque elas acham que tudo está embaixo d'água, que tudo não está funcionando. Então, nessa conexão do público, é importante frisar. A gente está conseguindo entregar, as entregas estão sendo feitas por tal transportadora, tal empresa. A gente manda por ônibus, a gente manda por avião, a gente manda por pombo correio, sei lá como que vocês vão mandar. Mas é muito importante deixar claro isso para as pessoas. Eu vou deixar tu falar, Diana, só um pouquinho. Tá, agora pode ser? Não, eu ia dizer que Pode ser, tem pode uma ser. cliente também. Eu tenho uma cliente que é a Móveis de Casa, eles são de Sapiranga, eles não foram atingidos, né, em nenhum momento. E aí as pessoas, a gente está com anúncio rodando e tudo mais, e as pessoas estão, tá, mas vocês estão entregando? Né? Então, mas como que está saindo daí? Só que Sapiranga não foi atingido e eles têm a transportadora. Então, todos os dias ela tem que fazer stories mostrando a fábrica, mostrando que está aberto, mostra o sol, agora que veio o sol, né? Dá um rolê lá na frente, mostra que a rua não tem água, entra na fábrica para mostrar que a fábrica não foi atingida e que vai entregar, porque as pessoas estão morrendo de medo que elas vão comprar e não vão receber, ou que vão receber daqui 6 meses um negócio que, ela, no caso dela, é uma caminha de criança, né? Então não dá para levar tanto tempo. Mas é bem isso que está acontecendo mesmo, assim, para ela que trabalha assim para fora do estado, as pessoas estão com um pouco de querem comprar, mas estão com receio de não receber, né? E aí tem que ficar falando de como está sendo a entrega, dando contexto, né? De fato, assim, do que está rolando. Era só isso. Pode continuar. Não, mas é isso, né? A logística dentro, agora que qual é o nome? Ana Luísa, isso? É, falou ali que comprou um negócio de Passo Fundo e foi para São Paulo. O problema é que a logística dentro do Rio Grande do Sul, ela sempre foi horrível, entendeu? Não, isso dessas loucuras aí não é de agora, tá? Então, a logística dentro do Rio Grande do Sul ela sempre foi horrível mesmo, tipo, para todos os lugares. Mas eu tenho, por exemplo, amigos meus lá de Porto Alegre que foram atingidos, que tipo, as entregas, coisas que eles compraram, eles mandaram tudo lá para casa. Eu moro em Balneário Camboriú, eu moro em Santa Catarina. E aí, lá em casa, eu tô com uma pilha de compra dos outros, porque não tinha para onde eles enviarem. E eles tinham que enviar para algum lugar. Então, tá lá em casa, sim. Mas é isso, assim, tipo, as pessoas de fora, elas estão com medo, porque elas não estão entendendo, elas não conseguem entender realmente o que aconteceu ou não, né? Então, essa transparência, ela é muito importante, né? Ser sincero. Ali eu falo de novo sobre as campanhas, de entender o que é cada campanha e que tipo de campanha eu posso pôr anúncio ou não. Eu preciso entender o desempenho dessas campanhas organicamente, depois elas com o anúncio, né? E aí eu vou conseguir esse engajamento bom. E agora a gente entra ali também na parte do envolvimento da comunidade. E quando eu falei lá atrás sobre criar recompensas, eu posso fazer parceria com pessoas de outros nichos, outros empreendedores. Já aconteceu aqui em outras aulas, né, de
de pessoas se conectarem aqui por causa da aula e criarem coisas junto. Então, é muito importante, assim, né? Tipo, quem é meu cliente mais antigo? Sei lá, eu tenho clientes que fazem mais de 6 meses que não compram comigo e não foram impactados pelas enchentes. Então eu posso acionar eles e, sei lá, além do que eu vou dar aqui, eu posso dar mais alguma outra coisa que aí eu vou entrar em contato com outra pessoa, outro empreendedor que está passando pelo mesmo e vou trocar com eles, né? Então, por exemplo, eu tenho a Paty, eu tenho a Rose e a Aline Fofuras aqui, por exemplo, né? Então, a Rose quer puxar lá os clientes dela que há 6 meses não compram com ela e não foram impactados, né? Porque eu sei que a Rose tem esse dado, porque ela fez todos os cursos da Diana, então eu sei que ela tem esse dado. Então, ela sabe que aquelas clientes X não estão na zona de impacto e estão de boas. Então, o que a Rose vai chegar? Vai lá, vai chamar a Aline da Fofuras e vai falar, Aline, eu quero oferecer para os clientes alguma coisa legal. O que a gente pode fazer aqui? Aí a Aline pode falar assim, para quem for teus clientes, né? Tu pode oferecer 20% de desconto nas minhas compras. Entende? Então, ela pode pegar isso e dar esse voucher para a cliente dela lá, em forma de tentar trazer, né, essa cliente de volta. Né? Pode ser que, sei lá, troquem produtos entre elas, aí vai depender de cada negociação. Mas a ideia aqui é a gente unir forças. E aqui dentro do envolvimento da comunidade entra um ponto muito importante, que são os influenciadores locais. Os influenciadores locais, eles têm um grande papel aqui dentro da retomada com vocês, tá? Então, eu ir atrás de influenciadores que foram atingidos, e diretamente, principalmente, e indiretamente, vai me ajudar muito. A gente olha isso e a gente pensa assim, puta, é uma sacanagem fazer isso, parece que a gente está se promovendo em cima da desgraça. Mas não é, porque tu tá ajudando o influenciador, porque o influenciador perdeu também o job dele, né? Então ele precisa retomar também. Então você ir lá e fazer parceria com o influenciador, lembrando que parceria os dois lados ganham, tá? Não é para te fazer o influenciador fazer coisa de graça para você você não ajudar ele. Então, ou você faz permuta aí com produtos que você tem, ou você investe um valor nesse influenciador. Mas esse envolvimento com a comunidade ele é muito importante agora. E se eu souber usar os influenciadores de maneira assertiva, eu tenho muito mais visibilidade e eu tenho uma visibilidade de fundo de funil, que é a pessoa que está lá já para entregar. Fala de... Tem várias influenciadoras que estão fazendo pacotes solidários também, que não foram atingidas diretamente, mas estão fazendo pacotes bem mais baratos de ir nas empresas, mostrar as coisas e tal. Já tem várias fazendo também. E eu faço influência para o Rissul, né? Acho que quase todo mundo sabe. E eles foram bem atingidos, assim, e estava rolando muita crítica que as lojas estavam desabastecidas, né? E eles tiveram lojas que foram fechadas e o centro de distribuição deles é em Esteio. E eles perderam 2/3 da frota dos caminhões que levam as coisas para os lugares. Só que eles não falaram isso em momento nenhum, assim, eu sei porque a gente falou em reunião, né? E eu fiz publi para o Rissul esse mês, sem aparecer o nome do Rissul. Tipo, ninguém viu que era para eles, mas era. Foi quando eu falei sobre o consumo consciente nos mercados. Sobre o dia que eu consegui comprar água pela primeira vez. Não sei se vocês viram esses stories, mas quem viu vai lembrar. Esses stories eram a pedido do Rissul, para que as pessoas pudessem fazer um consumo mais consciente, porque eles não conseguiam ainda normalizar. Então, tem formas de fazer. Claro que para eles foi ok, né? Mas a gente quer mostrar a nossa marca. E os influenciadores estão, muitos influenciadores, todos do time do Squad, lá do Rissul, não foram atingidos. Né? Então, e teve muitos que foram também. Então, tem um monte de formas de fazer parcerias, e é muito o que tu falou, é fundo de funil mesmo, assim, né? É chegar direto nas pessoas que admiram o trabalho daquele influenciador e conectam daí a tua marca com ele. Vale muito a pena. Alguém levantou a mão?
que eu vi aqui. Não? Ah, então tá, pode seguir. Existiu. Desistiu. Pode trocar aí. Aí, então, aqui eu falo sobre a parceria com os negócios locais, né? Então, que é sobre isso, é sobre ter um benefício mútuo. Se o público que eu atinjo pode ajudar o público de outra pessoa que também foi, né, impactada, ou que não foi, ou que foi impactada, eu posso trazer esses benefícios mútuos aí, juntando, né, os dois clientes. Tem muitos casos de pessoas que perderam o local físico de trabalho, mas estão trabalhando de casa, só que eles não têm ponto para entrega. Então, por exemplo, eu posso virar um ponto de entrega da loja de fulana, né? A fulana faz doce para vender e ela perdeu a lojinha dela. Mas ela, lá onde que ela faz, ela não quer que vá buscar na casa dela, que acontece isso às vezes, né? Então, eu posso virar um ponto das pessoas virem retirar o produto dela ali. Então, tudo que a gente conseguir fazer de benefício mútuo, né, que não envolva... Porque não precisa envolver promoção, não precisa envolver desconto, né? É eu ajudar o outro, ajudar o outro empresário, vai me ajudar principalmente, né? E aí que nem a Rose falou ali, é o lado humano, né? É eu tentando ajudar várias pessoas e eu me ajudando ao mesmo tempo, né? Nesse momento, eu sempre trago a frase que, quando a gente vai andar de avião e eles estão passando as instruções lá, eles sempre falam que a máscara você tem que pôr primeiro em você, e depois você vai ajudar os outros. Então, é mais ou menos isso. Eu vou ajudar alguém, mas eu preciso que isso me ajude também, né? Então, é isso que é bom para os dois lados, né? Então, o fortalecimento da comunidade é pegar esses empreendedores aí, se você tem empreendedores na tua cidade, no teu bairro, empreendedores que foram impactados, né? Isso é muito importante, né, ter essa ajuda. Então, eu consigo fazer esse fortalecimento e divulgação cruzada. Então, fazer essas parcerias com outros negócios, mostrar que não tem só, né, você está vendendo, mas fulano também está vendendo, se é o mesmo público, tentar juntar isso vai fazer muito mais sentido, e vocês conseguem. E quando a gente faz divulgação cruzada, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Diga, Rose. A Rose passando pela casa, tour pela casa da Rose. Tá no mudo. Ela tá lá, ela falando, falando, falando. Peraí. Assim, ó, gente, eu queria só dar um depoimento, assim, ó, também, em relação a tu fazer agregação a esses negócios, como a gente fazia faz os cursos da Diana e da Fran, a gente acaba criando conexões, né? Então, por exemplo, eu conheci a Aline da Fofuras no curso de vocês, né? E a Aline, por exemplo, praticamente todo sábado ela vem expor agora aqui em casa, e mesmo assim a gente criou um outro grupo que uma vez por mês a gente faz uma feira, entendeu? Então, por exemplo, a Aline agora, amanhã ela vai vir de novo. Então, os clientes dela vêm comprar com ela, vêm comprar comigo. Os clientes, por exemplo, assim, ó, sábado veio uma cliente minha, não conhecia Fufura, se encantou, entendeu? Aí as duas já fizeram uma parceria de comprar material agora para retomada das aulas, comprar material escolar a preço mais acessível, que a Aline tem esse acesso, entendeu? Então, essas conexões, eu acho que elas são muito, muito, muito importantes. Não importa o que tu faz. Muitas vezes as pessoas têm medo assim, não, porque se eu botar isso, fizer aquilo, ele vai roubar meus clientes. Gente, não rouba, só acrescenta, só dá mais coisas, né? Então, é isso que eu queria dizer em relação a isso, né? Muito obrigada. A Mas é Fofura isso. está dizendo Então, aqui que a quanto Rose mais... acorda com ela, acorda de cara comigo nos pés da cama dela.
Viraram super Não sei fãs. se é bom ou se é ruim, hein? Não sei também. Uma vez a Diana disse, né, que quer saber se alguém é amiga dela, se já fez número 2 na casa dela, daí pode chamar de amiga, né? Eu é a Rose escovando o dente vir me receber de pijama, porque eu cheguei super cedo. Aí agora eu disse, só falta ela acordar, quando ela abrir o olho vai estar a Lola e eu nos pés da cama esperando ela levantar. Aqui a Ana disse que nunca riu tanto numa live shop quanto a tua, Rose, com o garrafão de vinho. Meu Deus do céu, só imagino. Ai, No fim da live, façam lives com pessoas divertidas. Isso vai gerar, assim, ó, conexões também incríveis. No fim da live, eu perdi a força de tanto que eu ria. Eu achei que eu ia fazer xixi na calça. Eu não conseguia ficar em pé. Tudo isso porque a Rose viu o número 77 e disse que eram 2 patinhos na lagoa. pessoa com álcool na cabeça é muito louca, né? Por isso que eu não faço mais evento bebendo, viu? Fica aí a dica. Ou no outro dia, nem lembro. Live shop ainda fica gravado, que é pior. Tá doido. Pelo menos os que eu fazia. Por isso que eu não estou mais dando aula presencial para a Diana. É verdade. Pode passar o próximo slide aí, gente. Então, assim, ó, em tudo, absolutamente tudo. Se você for fazer parceria, se você for fazer qualquer coisa que você for fazer, né, dentro do seu negócio, é importante ter essa comunicação clara e transparente, né, com o cliente. Então, os negócios locais, eles precisam ter essa conexão, eles precisam manter essa comunicação para que tenha né, essa troca e tudo mais. Sobre o negócio lá do Rissul, por ela ser uma publi escondida, né? A Luísa falou aqui. Isso, Ana Luísa, isso acontece muito. Eu trabalho numa agência de dados em São Paulo e a gente atende cliente muito grande, tá? Muito grande. E assim, o que mais acontece é publi escondida, que você nem sabe o que está acontecendo. Só que as publis que geralmente acontecem são publis influenciando você a comprar, a gastar, não sei, sabe? São coisas que você fica até meio assim, sabendo se essa marca está fazendo isso. E nesse caso do Rissul, ele foi fazer por quê? Porque ele tem um pacote com os influenciadores e os influenciadores foram atingidos indiretamente, né? Então, na cabeça do Rissul a gente precisa manter esses influenciadores e eu preciso que eles façam as entregas, né? Porque quando você está ajudando o outro, não quer dizer que eu vou dar o dinheiro para o outro não precisa fazer. Muito pelo contrário, você tem que cobrar a entrega dele também, né? Só que era uma publi escondida justamente para não causar um alvoroço, porque se tem uma influência, né? No caso, o squad deles lá, que são 4, 5. Imagina 4, 5 influencers dentro de um mercado que já está com problema de abastecimento, né? Um problema que não é só deles, né? Um problema que foi de várias empresas aí. Então, assim, imagina uma influenciador, 4, 5 influenciadores fortes da região, dentro do mercado, fazendo publi, falando sobre comprar lá, não ia pegar muito bem. Então, quando eles fazem isso, eles fazem porque eles têm que cobrar um influenciador. Não, e eles têm que cobrar a entrega de vocês, independente o que do que for, entendeu? O que acontece assim, né? A gente tem um contrato de 6 meses, né? Então, da minha parte, eu estava aguardando a orientação do marketing deles para saber o que fazer. Eu achei legal porque eu pude contar a história deles, que eles não contaram, né? E aí, dizendo, os mercados foram atingidos, os centros de distribuição, teve gente que perdeu sua frota de caminhão. Tipo, eu dei uma explicação falando sobre a história deles, sem dizer que era eles. E as pessoas, é verdade, o mercado também foi atingido. Não é a Coca-Cola que estaciona um caminhão lá na frente e entrega a Coca-Cola, vai para um centro de distribuição. Tem uma organização que as pessoas, a gente acha que elas sabem, mas elas não sabem.
né? Então, eu achei bem legal também, assim, e foi bom para mim, porque também eu estava me sentindo, poxa, a gente tem um contrato, eu tenho que fazer uma entrega, eu não fiz nada, né? Estava pensando como é que eu ia fazer isso, e quando eles chegaram com essa ideia, eu achei maravilhoso. É melhor do que cortar, né? Tipo, a gente não vai te pagar. Não funciona assim, Sim, né? e até porque, Eu como te, tem contrato, tem multa, não é muito vantajoso, não, era melhor me dar trabalho. lá na agência, a gente teve muitos clientes que foram impactados e eles não estão falando sobre perdas deles, né? Vou dar um exemplo que vocês devem ter visto, que é a fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre. Eles são nossos clientes direto. Então, até eu dentro do plano de reestruturação da comunicação deles, a gente criou pilares. Então, o primeiro pilar deles é ajudar os funcionários que foram impactados. Tanto que eu virei madrugada lendo lista de pessoas em abrigo atrás dos funcionários deles, e eu achei 4 funcionários deles em abrigos, ligando para as pessoas, indo atrás, né? Depois eu achei outros funcionários postando em redes sociais. Então, tipo, a preocupação primeira da Coca-Cola foi: vamos achar nossos funcionários e ver se eles estão bem. Acharam eles, estão bem, beleza. O que aconteceu na casa de cada um? É ajudar eles. Então, eles fizeram um programa interno aí para ajudar quem foi impactado. O segundo é os clientes, né? Porque o Rissul foi impactado, mas tipo, o Rissul é grande. E o seu Zé lá da esquina que perdeu tudo, né? E a Dona Maria, que tinha uma vendinha e perdeu tudo. Então, existe essa preocupação da empresa também. E aí, por último, que eles vão ver o que o seguro cobre e o que eles perderam ou não perderam lá dentro. Até porque tem água ainda, não dá para entrar lá. Então, assim, às vezes é o posicionamento da marca. Então, a marca se posicionou dessa forma. Nas redes sociais, ela não está postando isso, mas todo mundo que entra em contato com o saque recebe essa informação, que a prioridade nesse momento é os funcionários e os parceiros deles. E aí, na imprensa, se você olhar notas que saem na imprensa, é justamente isso, né? Tipo, só lá nas redes sociais da Coca-Cola, aí da Coca-Cola FEMSA, né, que é a engarrafadora, não da Coca-Cola produto, que as pessoas confundem, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, se você entra na Coca-Cola FEMSA, tem mostrando que foi doado água, que foi feito isso, que foi feito aquilo. E aí, agora que acalmou as coisas, que vai ser começado a falar sobre o que foi feito, né? Então, a comunicação clara e transparente não quer dizer que na hora tu tem que falar as coisas. Em algum momento você vai ter que explicar isso, né? E com toda certeza, em algum momento o Rissul vai voltar com essa pauta, né? E aí a Diana, as outras influenciadoras vão poder falar, né? Então, esse tipo de publicação oculta, ela acontece muito com coisas muito piores, muito, assim, coisas surreais, que a gente nem imagina, assim, né, que aconteçam, e com marcas muito grandes, que às vezes são marcas que são queridinhas das pessoas, e na verdade não são tão queridas assim, né? Mas no caso de vocês é ter a comunicação clara. Vou fazer contrato com o influenciador local, vou ter uma comunicação clara com ele. Vou fazer parceria, comunicação clara, que isso é uma parceria, né? Então, quanto mais claro, né, e transparente for essa comunicação entre vocês, melhor vai ser, tá? Pode ir para o próximo, Di. E o foco na experiência do cliente. Quando eu falo em foco da experiência do cliente, é você entender quem é seu público. Isso eu já cansei de falar, a Diana também já cansou de falar 1 milhão de vezes, que é eu entender quem é meu público, como meu público quer ser atendido, quem vai atender o público. Eu vou ter um funcionário que vai fazer esse atendimento, eu preciso explicar para esse funcionário que talvez esse público foi impactado também. Então eu preciso explicar, vou começar a vender para fora do estado. O meu funcionário, a pessoa que trabalha comigo, ela precisa entender
que as coisas que a gente fala no Rio Grande do Sul, às vezes não dá para as pessoas de São Paulo não entendem o que a gente está falando. Então, assim, tem palavras que a gente fala que eles ficam assim, que? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E aqui é um grande, né, uma grande, como eu posso, tipo, uma questão, assim, é algo que a gente precisa aprender a superar e conseguir entregar. Então, eu vou atender online, eu preciso criar horários que eu vou atender, quem vai atender. Esses tempos, antes de tudo isso que aconteceu, na Páscoa, né, fui comprado uma loja online. A Diana estava junto comigo, que eu estava contando para ela. Fui comprado uma loja e é que eu percebo quando é uma pessoa falando comigo no WhatsApp e quando muda. Eu percebo porque eu estudei isso, né? E eu falo, a Diana falou assim, gente, não é possível. Eu tinha que explicar 3 vezes a mesma coisa porque mudava a pessoa que estava falando comigo. E a pessoa não via o que foi conversado. Aí eu tinha que reexplicar. E assim, eu já estava cansada. Eu já estava quase assistindo a compra, mas acabei que eu comprei. Mas, tipo, é cansativo, né? E é falta de treinamento, é falta de explicar, é falta de sentar, pôr no papel o que está na tua cabeça e mostrar para o teu funcionário, ó, é assim, assim, assim que a gente faz, né? E agora, com essa retomada aí que vai, né, com esse movimento de pessoas que não são do Rio Grande do Sul, principalmente querendo comprar das empresas para ajudar, a gente precisa aprender a se comunicar com outras pessoas, né? Aprender que eu não que às vezes eu falo, a gente no Sul, eu sofri muito, quando eu saí do Rio Grande do Sul e comecei a circular no país, eu sofria muito, porque as pessoas tendem a achar que eu estou sendo grosseira, mas eu não estou sendo grosseira, eu só sou direta, porque nós no Sul a gente acaba sendo mais direto nas coisas, então, às vezes parece que a gente está sendo grosseiro, e não é, a gente só está sendo direto, então, existem algumas situações que a gente precisa aprender a lidar. Tá? E é isso, né? Quando eu foco nessa experiência do cliente, em entender quem que é o cliente, o que ele está procurando, o que eu preciso, né? Ele precisa ter uma experiência positiva, ele precisa, né, entender o que está acontecendo, como que ele vai chegar, como que não vai, eu ter essa comunicação clara, eu vou ter esse foco na experiência e eu vou ter tudo. Eu acho, Diana, que é o último, dá mais um aí. É o Então é isso. Quando a gente fala em retomada, são coisas que são óbvias. O que eu falei aqui para vocês já devem ter visto 1 bilhão de vezes. Mas é tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica meio perdido, né? Mas é isso. A premissa da retomada é eu entender minhas campanhas, né? Entender que eu tenho uma campanha maior que a retomada, que vai durar aí. Gente, hoje eu estava lendo uma matéria do Rio Grande do Sul. Transurb vai voltar a funcionar só ano que vem, sem previsão da data ainda. Então, assim, né, a empresa que estava com a concessão lá do aeroporto querendo jogar para nós de volta ao aeroporto, né? Então, tipo, coisas assim que no Rio Grande do Sul vai ser coisas que vão demorar, né? Então, eu colocaria um planejamento de retomada, uma campanha de retomada de no mínimo 1 ano. Tá? Então, pensem, o que eu vou fazer nesse 1 ano? E aí, dentro desse 1 ano, vocês criam as outras campanhas, que são as campanhas de datas, né? Que vocês já têm. E é isso, né? Eu estou com um projeto, alguns aqui já sabem, já devem ter visto, que é um site que a gente vai pôr no ar aí semana que vem. O site ele se chama Comprem, com M no plural, porque eu fui burra e fiquei moscando e não comprei o domínio logo. Então, é compremdosul.com.br. Tem um arroba já do Instagram, que é o arroba compremdosul também. É um site que é um catálogo e a gente vai cadastrar as empresas do Sul que foram atingidas diretamente e indiretamente. As primeiras empresas a serem cadastradas vão ser os alunos aqui do curso da Diana. Então, quando o site ficar pronto, a Diana vai mandar um e-mail para todo mundo e todo mundo vai se cadastrar. Eu já estou com assessoria de imprensa
de São Paulo que vai ajudar a jogar nacionalmente esse projeto. Tem a agência de São Paulo ajudando a gente no planejamento dos conteúdos, né? Então, os empresários que tiverem ali vão ajudar nós também, vão aparecer em vídeo. Então, tem uma pessoa específica dentro da equipe que só vai cuidar disso. Então, assim, é um grande projeto para ajudar todo mundo nessa retomada, conectar o pessoal do Rio Grande do Sul com o pessoal do resto do Brasil que quer ajudar. E, além disso, dentro ainda, nós vamos ter mais um projeto que a gente criou no longo dessa semana, que vai ser Adote um Empresário, Adote um Empreendedor, que vai ser pessoas que perderam realmente a, sei lá, eu sou social media e perdi meu computador. Então, a gente vai fazer essa conexão dentro do site também. Pessoas de São Paulo, do Rio, sei lá de onde, que querem ajudar quem perdeu o trabalho, né? Quem perdeu a máquina, quem perdeu algum produto específico, né? Que precisa para o trabalho e não tem mais. Então, vai ser 2 em 1 esse projeto. Eu, possivelmente, semana que vem já vai estar rodando. E aí, a Diana, quando tiver ok, eu aviso a Dia vai mandar e-mail para vocês podem se cadastrar lá. E é isso, eu espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa aqui. Se não aprendeu, me chame, me procure. Se está com dúvida, me procura também. Desculpa se cortou aí, mas a minha internet não está legal mesmo aqui, né? Estou fazendo um esforço aqui para estar com vocês. Vou ter outra aula essa semana, né, Diana? A gente vai ter aula de novo. Não lembro que dia que é, mas vai ter de novo. O teu retorno é a última aula, é a aula 15. É Tu vai trazer uma a aula mesma coisa ou maravilhosa, a tu aula que vai vai ter fazer uma aula cerveja. diferente? Não sei, vou pensar. Ah, Vou olha, pensar. É que daí eu aí botar no computador é diferente, né? No computador é diferente as acho que coisas. tu podia Eu trazer posso uma aula mostrar, diferente. eu posso Tô entrar botando, mais a fundo em algum curso, talvez, né? acho E que é aí é legal. isso. Então, quem tiver dúvida, me chama a Diana, incomoda a Diana também, que a Diana gosta que vocês fiquem incomodando ela, tá? E, e é isso, tá? E aí, acho que é isso, amiga. Não tenho mais o que falar. Eu perdi Tá o bom, alguém tem raciocínio aqui. alguma, tá bom. Alguém tem alguma questão, quer falar alguma coisa, quer desabafar no nosso momento de terapia que a gente tem aqui no final da aula, ou tá tudo entendido? Nesse fim de semana a gente não tem aula, a gente retoma com as 3 últimas, contagem regressiva para o fim dessa jornada de 15 aulas, na segunda-feira, com a convidada que vai falar sobre estratégias para Instagram, especificamente. Na terça-feira a gente tem o Charles, da Capim Burger, que, aliás, a gente fez uma ação essa semana, quantos hambúrgueres fossem vendidos no Dia Mundial do Hambúrguer, seriam doados o mesmo número, e conseguiu bater a meta de 600 hambúrgueres vendidos, e amanhã a gente vai fazer a primeira parte da entrega, vai ser sábado e domingo, então eu vou estar lá amanhã gravando também com eles para fazer a prestação de contas, que a Fran disse antes, né, que é muito importante, que eu também acho que deve ser feita. Não é só vender e dizer que vai fazer, mas tem que mostrar fazendo, tá? E na quarta-feira, nossa última aula, a Fran está de volta. Vamos ver o que ela vai aprontar aí para gente. Convido vocês a participar, pode se inscrever ou também pode ter, né, a opção de pegar lá no meu Instagram e entrar direto no link que eu tenho deixado todos os dias para vir para a aula. Certo? Mais um aulão de fechamento, por favor, na aula 15. Vai ser. Se hoje já foi 2 horas de aula, meu Deus, tenho até medo dia 15. Foi 2 horas porque eu tô sentada numa cadeira. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tô sentada numa cadeira. Ela está na Eu tô na recepção do hotel que ela está lá. Ó, eu tô na recepção da pousada. Eu tô do lado do roteador aqui, ó, para poder funcionar. É foda. Deixa eu estar na minha cadeira confortável, para vocês verem. Daí sim, não tem fim. Mas muito obrigada, Fran. Desculpa aí interromper sua viagem. Aproveite agora o seu final de semana. Galera que estava na aula, muito obrigada também. Essa sexta-feira gelada que a gente está, mas valeu super a pena. Um beijo. Espero vocês na semana que vem para as últimas 3 aulas, se a gente se fala. Grande abraço. Tchau, tchau. E não posso dar tchau, tem que encerrar, sabe o quê? A gravação.